Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui hoje para finalizarmos o último livro dos profetas maiores, que é o livro de Daniel, amém? Desculpa. E assim adentrarmos também no primeiro livro aí dos 12 profetas menores, né? Que é de Oséias. Glória a Deus. Vamos ler então capítulo 11 e 12 para finalizarmos. Aqui vem falando do Império Medo-Persa, será destruído pelo rei da Grécia, e o reino será dividido em quatro. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Nós vemos que no sonho que Nabucodonosor teve da estátua, né, de cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro, né, nós vemos que representava reinos, né, governos que seriam estabelecidos. E um deles, né, a cabeça representava a Babilônia, e o peito e braços representavam o Império Medo-Persa, né, que nós estaremos vendo aqui, e o quadris de bronze representava a Grécia, né, os outros elementos, né, pernas de ferro, era Roma, e pés de barro era Roma dividida, amém? Então nós vamos fazer a leitura então do capítulo 11 e 12, né, para que nós possamos então começarmos a nossa leitura de Oséias, amém? Vamos fazer então aqui a nossa leitura no capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer, e agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprover. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e esse se fortalecerá, mais do que ele reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do sul, no reino do rei do sul, e tornará para sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente e inundará, e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército, com muita fazenda. Naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. E o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição.
Porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com eles os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. Depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. E os sábios entre o povo encerrarão, muitos todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará, com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Haver-se-á com os castelos fortes, com auxílio do Deus estranho, aos que o reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á
dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Capítulo 12, os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, um grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos, e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos tempos. Glória a Deus, né, amados irmãos? Finalizamos, então, o livro, né, de Daniel, o último livro dos profetas maiores, né? E agora nós vamos aqui adentrar, né, no livro de Oséias, que faz parte aí, né, dos profetas menores, amém? Segundo aqui o cânon, né, da Bíblia, né, não cronologicamente, mas nós vamos aqui ver ele como o primeiro livro dos profetas menores no sentido que tem um tamanho mais curto, né, os seus livros, né, são mais curtos do que os profetas Jeremias, Ezequiel, né, Daniel, Isaías, é bem menor, mas não que não tenha importância, né, são importantes também, né, o ministério desses profetas, amém? Nós vamos ver que são 12 os livros, né, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que nós estaremos finalizando no fim do ano, no dia 31, lendo os 3 últimos capítulos deste livro, amém, irmãos, né? Então, esse livro aqui tem um período aí escrito aí datado de 715 a 710 antes de Cristo, né? Onde a sua mensagem, o tema principal é o julgamento divino e o amor redentor de Deus, né? Deus, através da vida do profeta Oséias, quer mostrar como Israel foi infiel, né? A infidelidade de Israel, é isso que ele retrata, né? Através da vida do profeta, né? E utilizando a sua experiência pessoal ali como uma metáfora para mostrar a relação entre Deus e o povo de Israel, que, né, foi infiel diante do Senhor. Assim também a esposa, né, que Oséias tomou, ela foi infiel. Gomer, né, a sua esposa, ela foi infiel, mas Deus manda o profeta, né, fazer ali
entendeu? O resgate dessa pessoa novamente, assim como ele queria também demonstrar que apesar da infidelidade, o amor de Deus era maior para resgatar o seu povo, né? E trazê-lo novamente, amém? Então, os principais personagens deste livro de Oséias, nós vamos ver além de Oséias, né? O protagonista deste livro, né? E também autor, nós vamos ver que tem Gomer, que é a mulher que ele toma por esposa, né? Descrita como uma mulher infiel, e que se prostitui e abandona o seu marido em busca de amantes, né? Assim fez o povo de Israel, se afastando da aliança com Deus. Ele tinha uma aliança de fidelidade, entrega, de renúncia, e eles foram buscar outros deuses, né? Foram após outros deuses, demonstrando assim a sua infidelidade para com o Senhor. Temos outros profetas e líderes mencionados, mas esses são os personagens principais, né? Então, nós vamos ver aí neste livro esses fatos relatados, amém? Vamos fazer então a nossa leitura do capítulo 1 do livro de Oséias, falando sobre o casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessas de perdão. Olha aí, amém? Então diz assim o capítulo 1 de Oséias: palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tomou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. É esse o capítulo 1, irmãos, né? Um capítulo curto, né? E amanhã, Deus permitindo, nós estaremos dando sequência nesses 14 capítulos, né, de Oséias, lendo capítulo 2, 3 e 4. Amém, irmãos? Né? Glória a Deus. Vamos finalizar então com uma oração de agradecimento ao Senhor, porque Deus é bom em todo tempo, irmão. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é digno de que eu e você o engrandeça todo dia, toda hora, todo instante, declarando a sua glória, a sua majestade, o seu poderio, porque não há outro igual e maior como o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus dos patriarcas de Israel. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós glorificamos. Mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos acesso a Ele pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus eterno. Nós podemos entrar no Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Por isso o véu foi rasgado de cima a baixo, e aquilo que separava já não separa mais, amém? Então vamos aproveitar este momento, esta graça concedida para nós, os gentios, né? Que não éramos participantes das promessas, mas pela fé no Senhor Jesus,
esse caminho foi aberto para nós, né? O caminho da bênção, da salvação, o caminho do Senhor, né? Foi aberto para mim, para você, para que você fosse participante também das promessas de Abraão. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, é teu santo nome. Venha a nós, ó Pai, o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, meu Pai. Assim na terra como ela é feita no céu, Senhor. Que o Senhor venha suprir a cada dia todas as nossas necessidades, meu Pai. O pão, o alimento de cada dia, aquilo que nós precisamos, Senhor, o Senhor sabe, conhece. Porque quando nós, segundo a tua palavra, buscamos, Senhor, o teu reino e a tua justiça, o Senhor disse e determinou e declarou e confirmou que todas as coisas seriam e serão acrescentadas, meu Pai. Então, Senhor, que nós não fiquemos ansiosos pelo que comer, pelo que vestir, pelo que beber, mas que nós possamos esperar no Senhor com paciência, com rogos, agradecimentos, imprecações, a tua bênção, a tua vitória, diante de todo mal, malignidade, tudo aquilo que nos rodeia. O Senhor diz que fiel ao Senhor para nos confortar e nos guardar do maligno, Senhor, porque nós somos teus, meu Pai, fomos comprados com sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos feitos primícias para o Senhor, reis e sacerdotes, nação santa, raça eleita, Pai, propriedade tua, Senhor. Por isso, Pai, não permita que o inimigo, o adversário de nossas vidas prevaleça sobre nós, venha nos tocar, Senhor, porque nós somos a menina dos teus olhos, ó Pai. Vai de encontro a toda afronta do inimigo, do adversário, diante das línguas peçonhentas, os olhares altaneiros, diante daqueles que maquinam mal, Senhor, meu Deus, contra as nossas vidas, o nosso lar, casa, família, diante daqueles que querem roubar, Senhor, aquilo que o Senhor nos concedeu é nosso direito, Pai, é nossa herança, o Senhor nos deu, o Senhor nos abençoou, e muitos querem roubar, Senhor, aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor diz que mata, Pai, esses que querem roubar o que é nosso, está lá nos Salmos, o Senhor diz que mata aquele que quiser roubar o que é nosso, meu Pai. Meu Deus, coloca as tuas mãos diante de toda obra contrária, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, orações contrárias, Pai, palavras de maldição que não venham prevalecer em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Sai todo pensamento maligno, sai toda obra contrária, meu Deus querido, Deus amado, todo o poder das trevas, opressões vão caindo por terra agora. Espírito do medo, da angústia, da depressão vai sendo colocado por terra agora. Sai dele, sai dela, sai da mente, sai dos pensamentos, todo espírito, aleluia, que tem se levantado contra a vida dele, contra a minha vida, contra o teu servo, a tua serva, espírito maligno de Satanás, vai sendo repreendido agora, porque maior é o Senhor que está conosco, maior é a palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz e funciona. Ela cura, ela liberta, ela nos santifica. Pela palavra nós somos santificados, Senhor. Há poder neste nome, há poder no nome de Jesus Cristo, e nós repreendemos todo mal, enfermidade, doença, opressão, que sai em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós que tememos ao Senhor, e nós que confiamos em Ti, na Tua palavra, Pai, nós declaramos, porque está escrito: brilhará o sol da justiça. Vamos caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, porque a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Arachurimi calabachurimi canta labacheia, e calabasudecou, Managassudecai, cai por terra agora todo mal, toda malignidade. Lachurimi calabassurimi canta labacheia, labassudeco managassudecai. Entra, Senhor, neste lar, entra nesta casa, nesta família, entra na vida deste homem, desta mulher, e coloca ele de pé, cheio da tua graça e cheio do teu Espírito Santo, cheio da tua presença, para ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos, te agradecemos, te damos graças por tudo, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, Senhor,
ela dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Creia, acredite, porque Deus é fiel sempre, seja todo homem achado mentiroso, mas Deus verdadeiro, né? Então, nosso Deus, ele não retrocede diante das suas palavras para conosco. O nosso Deus não se deixa escarnecer aí daquele que quiser brincar com o Senhor, daquele que quiser desmerecer as coisas de Deus. Ele vai saber que existe um Deus que tudo vê, que tudo pode e que tudo conhece, sabe e está em todos os lugares, né? Então, o temor de Deus, diz a palavra do Senhor, é o princípio da sabedoria, e que nós possamos ter esse temor a cada dia, por saber que Ele está no controle de todas as coisas, sabe tudo, vê tudo e detém todo o poder nas suas mãos. Amém? Fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni. Estamos aqui na Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, em Francisco Morato, na Travessa dos Papas, número 28, Jardim Aparecida. Hoje temos um culto de oração, estaremos lá orando, pelos pedidos de oração, orando por carteiras, chaves, documentos, pelas causas impossíveis, a partir das 19 horas. Sexta-feira, tarde da benção, às 14h30, pastora Marise está lá na direção. E domingo estaremos ali iniciando uma poderosa campanha, 3 domingos ali abençoados, com pastoras abençoadas de Deus, com uma palavra de vida para você às 18 horas, domingo. A partir do domingo até o dia 28, estaremos ali com 3 domingos ali, com a campanha, com o tema Enchei-vos do Espírito Santo e não do vinho em que há dissolução. Amém? Venha, traga mais um, Deus vai falar com você poderosamente. Amém? Graça e paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.